inteligente, estrategista e inabalável. Essas são algumas das palavras que definem o icônico Grande Almirante Thrawn, um membro da raça Chiss que chegou a ser o queridinho do próprio Imperador Sheev Palpatine. Criador de táticas militares brilhantes, Thrawn deu muita dor de cabeça para a Aliança Rebelde, principalmente a célula da nave fantasma. Mas será que você sabe de onde ele veio e o que ele fazia antes da sua aparição em Star Wars Rebels e também na série Ahsoka? É o que você vai descobrir agora nesse vídeo da história do Grande Almirante Thrawn. Vem comigo! Todos os Wings Reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e agora, passada a estreia de Ahsoka, a série no caso, finalmente a gente pôde ver o nosso querido Grande Almirante Thrawn em todo o seu esplendor novamente. E hoje eu tô aqui para falar dele que, ao que tudo indica, não é apenas o vilão de Ahsoka, mas também deve ser o vilão do Mandoverso inteiro. Quem interpreta o Thrawn em live action, em Ahsoka, é o Lars Mikkelsen, que também foi o dublador dele em Star Wars Rebels. Aliás, fica aqui uma curiosidade pra você, o Lars Mikkelsen é irmão do Mads Mikkelsen, nosso Galen Erso em Rogue One. Então isso significa que o Thrawn é tio da Jyn Erso? Não, obviamente, não significa nada, não tem nada a ver. Mas enfim, o Lars foi dublador do Thrawn durante Star Wars Rebels, inspirando toda a intimidação e imponência com aquela voz profunda de grão-almirante que inspira medo, mas também inspira muita curiosidade. Indeed I do, Agent Kallus. Na animação, o misterioso grão-almirante de olhos vermelhos nos deixa intrigados porque ele é tudo, menos um imperial comum. E fazendo a sua estreia em live action em Ahsoka, o Thrawn mostrou ainda por que não deve ser subestimado e por que ele é tão respeitado. Ele respeita seus inimigos, estuda suas culturas e até mesmo coleciona a arte de seus oponentes. E hoje você vai saber a origem desse personagem nada ortodoxo depois de sua aparição em Ahsoka. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal e ativar o sininho Jedi para continuar acompanhando mais conteúdos de documentários e histórias completas aqui dos personagens de Star Wars. Vamos nessa! Nascido por volta de 59 anos antes dos eventos de Uma Nova Esperança, a criança que viria a ser conhecida como Thrawn teve outro nome, Kivural Nuru. Vou repetir, Kivural Nuru. É isso mesmo. Ô, que nomezinho complicado, hein, Thrawn? Enfim, Vuraun era o seu nome principal, pois na cultura de sua raça, os Chiss possuem um nome mais simplificado ali, Tem um nome complicado e tem um nome mais simplificado, porque os nomes verdadeiros são muito complexos, como vocês viram. Vuraun veio da modesta linhagem Kivu, uma família pobre e pequena em comparação com as outras da ascendência Chiss, governo da raça de Thrawn, onde ele foi criado. Eu falei bastante da ascendência Chiss nesse vídeo aqui com a linha do tempo da história dos Chiss, no cânone que você pode assistir. A ascendência Chiss se localizava em uma das partes mais temidas das regiões desconhecidas, o pedaço da galáxia que é mais nebuloso ali. A ascendência tinha um sistema oligárquico e aristocrático, onde existiam as famílias governantes, que detinham grande influência. Além delas, existiam famílias menores, como as do Thrawn, que obviamente possuíam menos prestígio e poderes. O governo Chiss tinha em sua conta uma parcela grande das regiões desconhecidas, com diversos setores, sistemas e planetas. Um desses planetas era Rentor, mundo natal de Thrawn, ou Vuraun no caso. E pasmem, Thrawn tinha uma irmã, tenho certeza que você não sabia disso. Seu nome era Kivuri Kardok. Que beleza de nome, Pelo amor da força. Enfim, ela era mais conhecida como Vurica e era um pouco mais velha do que o seu irmão. Quando tinha 3 anos, Thrawn viu sua irmã ser levada de sua família, pois ela foi se tornar uma Skywalker. É isso mesmo que você ouviu. Ela foi se tornar uma Skywalker. Mas não o tipo de Skywalker que vocês estão imaginando, não estamos falando aqui do sobrenome. O que acontece é que na ascendência Chiss, eles usavam crianças sensitivas à força para navegar pelas regiões desconhecidas e descobrir coordenadas pelo espaço profundo. Essas crianças navegadoras recebiam o nome de Skywalker e integravam o corpo Skywalker, a divisão desses viajantes. Inclusive, é bem interessante que eles se referiam à força como terceira visão. Quando tinha por volta dos seus 20 anos, Thrawn estudava numa academia em Rentor, quando atraiu a atenção da poderosa família Myth. A família Myth era uma das 9 famílias governantes, e o patriarca e chefe, Throrak, se interessou em recrutar Thrawn para os Myth. Na ascendência, uma família pode adotar um indivíduo de outra família, se o Chiss for de interesse por suas habilidades e méritos.
Os Tis adotados eram chamados de adotivos de mérito. Bião do céu, que complicação esse povo, hein, Thrawn? Meu Deus do céu, é muita firula. Se vocês quiserem, eu posso falar ainda mais dos Tis, posso trazer um vídeo somente falando sobre como funcionava a ascendência Tis, suas divisões e também como era a sociedade dessa galera. Ou quem sabe, uma espécie de Star Wars dos Tis, eu acho que vocês vão gostar. Pede aqui nos comentários. Continuando, Thrawn caiu no gosto da família Myth e a partir daí o seu nome mudou para Mythral Nuruodo e seu nome simplificado tornou-se Thrawn. Thrawn ingressou na Academia Taharin como um cadete, e a partir daí foi tendo cada vez mais destaque. O Tis chamava a atenção por suas táticas nada comuns, mas brilhantes, mostrando um modo de raciocinar completamente diferente dos outros. Ele ingressou na frota de defesa expansionista Tis como um jovem tenente de ouro, e após batalhas bem-sucedidas contra piratas e terroristas, Thrawn subiu na hierarquia e tornou-se um oficial e até comandante sênior. Cada vez mais ele chamava a atenção por ser um prodígio, porém, nem mesmo o cara mais frio e calculista e azul da galáxia conseguia ser bom em tudo. Thrawn recebia várias críticas por parte do Conselho das Famílias. Suas táticas e batalhas recebiam elogios da parte militar, mas no caso da parte política, ele não tinha nenhum trato. Isso era algo que Thrawn não dominava de jeito nenhum. O jogo da política, que ele considerava uma outra forma de guerra. Ele com certeza leu aí a Arte da Guerra do Sun Tzu, né? Com certeza. Enfim, o Thrawn acabou encontrando a sua irmã novamente em dado momento da sua carreira. Agora ela atendia pelo nome de Koborir Adok, ou Borica. E ela havia sido dispensada dos Skywalkers e casou-se com um membro da família Kobo. A maioria dos Skywalkers eram dispensados com 15 anos, pois nessa idade, misteriosamente, eles perdiam a sua conexão com a força. E conforme o tempo passava, Thrawn firmava cada vez mais seu dever com a ascendência, travando batalhas pelo seu povo. Por volta de 19 anos antes da Batalha de Yavin, os Nikardun, uma espécie das regiões desconhecidas, começaram a querer expandir o seu governo. Vendo esta ameaça, Thrawn decide procurar aliados para o conflito que desencadearia entre os Tis e os Nikardun. Ele foi até as bordas do espaço conhecido na orla exterior, no planeta de Batuu, e lá ele conheceu ninguém mais, ninguém menos do que Anakin Skywalker. Thrawn ficou surpreso pelos Jedi terem o sobrenome dos navegadores da força de seu povo. Em troca de Anakin lhe ensinar sobre a situação atual da República e as Guerras Clônicas, Thrawn iria ajudar o Jedi a encontrar Padmé, que havia se envolvido em uma situação ali meio constrangedora em Batuu com os separatistas. Eu já contei um pouco dessa história no vídeo sobre Batuu, o link tá aqui em cima no card para vocês assistirem depois. Após ajudar Anakin e Padmé a derrotar os separatistas, Anakin disse que falaria muito bem do Tis para o chanceler Palpatine. Porém, Thrawn não quis saber muito de ter a República ali como aliada, porque ele notou que ela estava demasiado fraca e afundada devido à guerra e a burocracias. Assim, mentir ele não mentiu, né? Acabou que a Ascendência conseguiu derrubar os Nikardun e cessar o conflito com a sua vitória, finalmente. Porém, aí uma ameaça muito maior do que qualquer outra espreitava nas sombras. Um inimigo que os outros governos e povos das regiões desconhecidas temiam somente de ouvir o seu nome: os Grisk. Uma verdadeira ameaça tanto ao Império Galáctico quanto à Ascendência Tis. Thrawn dizia que poucos os viram e sobreviveram para contar a história. O Grande Almirante, no caso na época ele não era Grande Almirante, mas enfim, ele também definiu as naves deles como grandes o suficiente para apagar estrelas. Foi descoberto que os Nikardun eram fantoches dos Grisk esse tempo todo. Os Grisk são meio que uma versão canônica dos Yuuzhan Vong, uma raça dominante do Legends que lutou contra a Nova Ordem Jedi e derrubou a Nova República, além de ter dominado Coruscant durante sua guerra. Novamente, isso foi Legend. Responsáveis por trilhões de mortes, os Yuuzhan Vong ficaram conhecidos pelo conflito chamado Guerra Yuuzhan Vong. Se você se interessou pela história deles, fica tranquilo que um dia a gente faz um vídeo da guerra que envolve eles e também nossos amigos Luke, Leia e Han. E novamente, Legends, tá? Não faz parte do canon. Vamos lá. Por volta de 15 anos antes da Batalha de Yavin, a Ascendência decide enviar Thrawn para avaliar se o recém-instaurado Império Galáctico poderia ser um aliado contra os temíveis Grisk ou um inimigo novo. O plano era que Thrawn se infiltrasse no Império e o avaliasse. Se fosse aliado, fechou, beleza. Mas se fosse inimigo, ele iria enfraquecê-lo de dentro para fora. Ele armou um falso exílio em um planeta selvagem, a fim de chamar a atenção do Império Galáctico. Após meses, o Império chega nele e ele conhece Lai Vanto, um cadete que estava presente com a guarnição imperial no planeta. Os oficiais, se impressionando com o nada selvagem Thrawn, decidem levá-lo ao Imperador em pessoa
em Coruscant. O jovem Eli Vanto serviu como tradutor de Thrawn, que não era lá muito fluente naquela época em básico galáctico. Chegando no Palácio Imperial, Thrawn diz a Palpatine que queria a ajuda do Império para conter a ameaça dos Grisk a seu povo. Em troca, ele forneceria informações vitais sobre aquela parte desconhecida da galáxia, que eram as regiões desconhecidas. Informações que valiam muito para Palpatine, que tinha interesse em explorar aquele canto selvagem da galáxia. Thrawn então ingressa na Marinha Imperial, começando pela Academia de Coruscant. Eli Vanto acaba sendo designado como guia de Thrawn lá no Império e também no espaço conhecido. Por meses, eles treinaram e estudaram juntos, forjando um forte laço de amizade e confiança. Thrawn acabou se tornando uma estrela em ascensão no Império, fazendo sucesso por onde passava com suas táticas de guerra incríveis e raciocínio avançado. Um prodígio, Thrawn subia de patente com velocidade sobrenatural. Por anos, ao lado de Eli Vanto, eles lutaram juntos na Marinha Imperial contra piratas, rebeldes e contrabandistas. Porém, esse tempo todo aí no Império servia apenas para Thrawn avaliar sua força, pois a sua verdadeira lealdade sempre esteve com seu povo, os Chiss. Thrawn não concordava com muita coisa que o Império Galáctico praticava, como o autoritarismo e a xenofobia contra estrangeiros. Xenofobia essa, por sinal, que ele mesmo sofreu na Academia Imperial. Afinal, não se vê muitos Chiss pelos mundos do núcleo, né? Durante o seu período como almirante do Império, Thrawn ganhou a lealdade do Capitão Pellaeon e de Rook, um oficial imperial e um guarda-costas Noghri que seriam de grande importância para seus planos no futuro. Eu já falei do Capitão Pellaeon aqui no canal, tá aqui em cima no card para você assistir. Inclusive, com a ajuda de ambos, Thrawn também conquistou a ajuda da antiga Irmã da Noite, a implacável Morgan Elsbeth. Morgan governava o planeta Corvus com mão de ferro e autoritarismo ferrenho, mas possuía visões e ideais particulares, o que chamou a atenção de Thrawn, que enviou o Capitão Pellaeon em uma reunião imperial para procurar pessoas que tivessem pontos de vista únicos. Pellaeon então encontrou Morgan Elsbeth e testou suas habilidades, enviando Rook para lutar com ela. E após a Irmã da Noite ter passado com louvor no teste, Thrawn conversou com ela e eles firmaram um acordo, com Thrawn emprestando parte da sua 7ª frota para Morgan poder governar com ainda mais mão de ferro o planeta de Corvus. No que era para ser uma estadia de 1 ano espionando o Império, se tornou aí umas férias prolongadas de Thrawn de mais de uma década. 13 anos após ele ter ingressado no Império Galáctico, Thrawn se aliou à governadora Pryce. Vocês lembram dela? Aquela peste que incomodava os nossos rebeldes de Lothal. E que também popularizou o termo foi de Kanan Jarrus, aqui no canal. Pryce firmou um acordo com Thrawn, onde ele a ajudaria com seu brilhantismo militar, e ela o ajudaria a ficar em bons lençóis com os políticos. Sim, a maior fraqueza de Thrawn ainda era o jogo da política. Promovido a, enfim, grão-almirante depois da Batalha de Baton, Thrawn decide enviar Eli Vanto para a ascendência Chiss, crendo que ele teria grandes oportunidades lá. Vanto já estava bastante avançado em tática, liderança e estratégia graças às lições de Thrawn. Seu único e verdadeiro amigo então parte para o encontro com os Chiss. Agora como um grão-almirante e um dos protegidos do Imperador e aliado da governadora Pryce, Thrawn parte para sua próxima missão, que Pryce pediu, acreditando que só ele poderia ajudá-la a executá-la. Enfrentar os rebeldes de Lothal, a célula rebelde Fantasma, Esquadrão Fênix. Thrawn já viu logo de cara que não seria uma tarefa fácil, mas disse que faria a rebelião destruir ela mesma. Thrawn lutou contra o movimento Ryloth Livre, liderado por Cham Syndulla, que vocês devem conhecer aí, se lembrar, de The Clone Wars e também sendo pai de Hera Syndulla. Ainda utilizando suas táticas diferentonas, Thrawn estudou a cultura, arte e história dos Twi'leks. Isso fez com que ele tivesse mais sucesso em derrotá-los do que os restantes dos Imperiais. Thrawn chegou até a interrogar Hera, já que ela tinha ido para sua antiga casa em Ryloth para recuperar o Calicore de sua família. Calicore é um objeto que cada família Twi'lek possui e representa sua honra e força. Estudando sua cultura, Thrawn foi capaz de capturá-la e interrogá-la. Porém, ele também deixou os rebeldes fugirem após explodirem a residência do Syndulla e vazarem. Afinal, Thrawn já tinha tudo sob controle. Tava de boa. Provando a sua genialidade, Thrawn também começou a defender a campanha imperial, literalmente, do TIE Defensor. Os TIE Defensores eram caças mais avançados, que custavam mais ao Império, mas que se provariam bastante vantajosos. E graças a Tales of the Empire, a gente descobriu que a introdução desse plano aí dos TIE Defensores veio justamente de Morgan Elsbeth, naquela reunião que a gente falou anteriormente. Porém, os projetos do caça acabaram vazando e Kanan, Ezra e Chopper se infiltram na fábrica em Lothal para surrupiar os planos completos. No fim, os rebeldes conseguem escapar e deixam o azulão para trás. Só que aí o cerco já estava fechando cada vez mais para a célula rebelde da Fantasma. Afinal, o Thrawn não era qualquer almirante, ele era
o Grande Almirante. Ele fez uma varredura em diversos planetas, filtrando os mundos que os rebeldes não estavam. Para isso, ele envia droides sentinelas para alguns planetas, na esperança de identificar atividades da rebelião. Um deles voltou e foi alterado para se autodestruir a bordo de um destroyer imperial. Thrawn percebe que os rebeldes cavaram o próprio túmulo porque eles ajudaram ainda mais a reduzir os planetas que poderiam abrigar a base rebelde. E descobrindo então que a base estava localizada no planeta Atolon, Thrawn move toda a sua força para lá. Ele descobre também que o agente Kallus, capitão do Bureau de Segurança Imperial, o BSI, era o agente Fulcrum. Fulcrum era um codinome usado por informantes da Aliança Rebelde que fornecia dicas valiosas, tendo sido criado por nossa amada Ahsoka Tano, mas também era um código que o Sol Guerreira utilizava durante as Guerras Clônicas. Thrawn montou um esquema para descobrir quem era o traidor do Império que assumia tal identidade de Fulcrum. Com a 7ª Frota em Atolon, na base Chopper, o Grão-Almirante bombardeia os rebeldes. Batendo em retirada, as células rebeldes tentam vazar do mundo esquecido. Kanan acaba chamando reforços quando provoca a ira de Bendu. Bendu, para aqueles que não sabem aí, é uma criatura misteriosa que usa os dois lados da força e serve como mestre de Kanan quando o Jedi perde sua visão. Gigantesco, Bendu tinha poderes inimagináveis e entre eles estava a capacidade de criar uma tempestade em Atolon. Atingindo raios tanto em imperiais quanto rebeldes, ele acaba servindo de distração para Thrawn, que manda atirarem na criatura mítica. Com os rebeldes conseguindo fugir com sacrifícios como o do querido comandante Sato, Thrawn encontra Bendu caído e aparentemente fraco. Mas só aparentemente mesmo. Bendu diz que ele estava além da capacidade de Thrawn poder matá-lo e prevê a derrota do Chiss, dizendo que via muitos braços o envolvendo em um abraço frio. Thrawn atira em Bendu, que some antes do disparo e começa a rir de um jeito bem macabro. A Batalha de Atolon havia sido considerada o primeiro grande fracasso de Thrawn no Império, mas ele ainda era o queridinho do Imperador, junto com Darth Vader. Inclusive, sendo chamado por Palpatine, Thrawn vai para Coruscant. Darth Sidious havia dado uma missão para Vader e Thrawn. Eles deveriam investigar uma perturbação na força que o Lord Sith sentiu. E onde foi isso? Em Batuu. Pois é, Vader e Thrawn iriam relembrar os velhos tempos indo para uma baguncinha em Batuu. Segura aí esse TBT. A diferença é que, bom, agora o Anakin era um urubu de capa preta, né? E Padmé não ia participar de nenhum jeito porque ela tinha ido de Ascensão Skywalker, foi de arrasta pra cima. Eles começaram a investigar as cantinas e descobrem que a perturbação se tratava nada mais nada menos do que os Grisk. Sim, os temidos Grisk. O Grão-Almirante e os Sith entram então em batalha com eles, e os Grisk recuaram. Thrawn disse a Vader que deu tempo para o Império se preparar para a invasão iminente dos Grisk, pois se eles haviam recuado da batalha, é porque queriam. Vader retorna a Coruscant e elogia o projeto ambicioso do TIE Defensor de Thrawn para o Imperador, já que ele havia pilotado um durante a luta com os Grisk. Por sinal, o Thrawn sempre tinha uma suspeitazinha aí de quem realmente era Darth Vader, afinal ele tinha conhecido Anakin Skywalker. Voltando ao assunto dos rebeldes, Thrawn auxiliou de longe a revolta com os Mandalorianos, onde Gar Saxon e seu irmão, Tiber Saxon, estavam travando uma batalha contra o clã Wren de Sabine Wren. Acabou que os irmãos Saxon perderam e os rebeldes triunfaram. Porém, o Thrawn tinha que lidar com outros problemas além da rebelião. Problemas dentro do Império. Tarkin avisa Thrawn que o diretor Orson Krennic estava conseguindo bastante financiamento para seu projeto, o Stardust, a primeira Estrela da Morte. Isso prejudicava o projeto dos TIE Defensores de Thrawn, que ele defendia tanto com unhas e dentes e dizia que o projeto Stardust era um desperdício de centenas de milhares de créditos para o Império. Juntando-se a Tarkin, Krennic e Palpatine, que estava na reunião via Skype, Thrawn e Krennic discutem para ver qual projeto era melhor. Krennic tenta peitar Thrawn, mas só tenta mesmo, já que o azulão é uns 15 centímetros mais alto que ele. E enquanto isso, Palpatine e Tarkin estavam só ali, ó, com a pipoquinha na mão, assistindo a treta, até que Darth Vader interrompe os dois. Eles entram em um acordo e Thrawn recomenda para Tarkin que Vader seja responsável pelo projeto Stardust, acreditando que o Sith era quem tinha mais pulso firme, e de pulso firme, Darth Vader realmente entende. Depois dos eventos em Batuu mostrarem a Palpatine que a verdadeira lealdade de Thrawn estava com a ascendência Chiss, ele o manda para Lothal para esmagar os rebeldes. Ele diz a Thrawn que após a bagunça dos rebeldes ser resolvida, ambos teriam uma longa conversa sobre a lealdade do Chiss. Imperador Palpatine estava pistolado. O Thrawn soube que o líder dos rebeldes da Fantasma, Kanan Jarrus, havia sido morto quando a governadora Price destruiu o depósito de combustível. Sim, Kanan Jarrus foi de Kanan Jarrus. Agora, com os rebeldes abalados, o Grão-Almirante viu uma grande oportunidade.
Na verdade, quem tava abalado mesmo era eu não superei essa morte até hoje. Chegando em Lothal, Thrawn vê que os rebeldes capturaram Pryce e assumiram o controle do Domo Imperial. E em uma manobra tática, o Tease posicionou a 7ª Frota em cima da cidade. Ezra Bridger se entrega para o Grão-Almirante em troca da segurança dos cidadãos e rebeldes. E dizendo para o Padawan não tentar nenhum heroísmo, Thrawn leva Ezra para o Imperador Palpatine, que tinha interesse em transformar o menino Bridger em seu aprendiz. Porém, Ezra escapa e consegue subjugar os Imperiais do Quimera, o Destroyer de Thrawn. Várias criaturas surgem do hiperespaço e destroem a frota do Grande Almirante. Eram os Purrgil. Os Purrgil são baleias espaciais que possuem a habilidade de pular para o hiperespaço. Tem vídeo sobre Purrgil aqui no canal, você confere aqui em cima no card. O Ezra tinha chamado eles para ajudar na batalha. Os rebeldes acabam conseguindo dominar as forças imperiais de Lothal e tomam conta do quartel-general novamente. Só que aí, para salvar o planeta, Ezra parte junto com Thrawn e os Purrgils para o desconhecido, saltando para o hiperespaço rumo a um lugar que ninguém na galáxia sabia onde era, mesmo contra as súplicas de Sabine e Hera para ele sair de lá. Dizendo que o que quer que aconteça a seguir acontece com nós dois, Thrawn salta com Ezra para sabe-se lá onde, desaparecendo. Pelo resto da Guerra Civil Galáctica entre Rebelião e Império, que a gente vê na trilogia clássica, Thrawn não esteve presente em nenhum momento, assim como Ezra. Eles ficaram todo esse tempo desaparecidos. Simplesmente sumiram do mapa. Cerca de 10 anos após o sumiço de ambos durante os eventos da 2ª temporada de The Mandalorian, Ahsoka confronta Morgan Elsbeth, a magistrada que comandava o planeta Corvus com mão de ferro. Ela estava sob ordens de Thrawn e Ahsoka pergunta sobre ele. Começam então a surgir rumores de um canto da galáxia a outro. Rumores sobre o retorno de Thrawn como o herdeiro do Império. Ahsoka leva Morgan sob custódia e a interroga, fazendo-a revelar a localização de um mapa estelar muito antigo que ficava no mundo de Arcanis, em um templo das Irmãs da Noite, que podia levar a localização de Ezra e de Thrawn. Ahsoka vê que é uma chance de encontrar ambos e parte para a ajuda de Hera Syndulla, que agora era uma general na Nova República. Hera diz para Ahsoka ir até Sabine Wren, que agora morava lá na torre do seu namorado, amigo Ezra Bridger, quase irmão, né, gente? Que é isso? Sabine desvenda o mapa e descobre que ele leva para outra galáxia. Só que ele acaba sendo roubado por droids HK-87 que estavam trabalhando para Baylan Skoll e Shin-Hati, 2 Jedi sombrios que estavam cooperando com Morgan Elsbeth para resgatar Thrawn do seu exílio. Eles vão até o planeta Citus e, usando o olho de Sion, um anel de hiperespaço gigantesco, partem para a 2ª galáxia, que é mais distante do que a galáxia muito, muito distante. Então, é uma galáxia muito, muito, muito distante da galáxia muito, muito distante. É isso aí. Tão distante. Quando chegam nessa outra galáxia, eles vão até o planeta Perídia, onde residiam as grandes mães Clothal, Actropal e Lachesis. Elas estavam aliadas a Thrawn, e logo o Grão-Almirante chega todo imponente e classudo, com o Quimera reconstruído e com as tropas dos chamados Night Troopers a seu comando. Thrawn ficou um pouco enferrujado em seu exílio de uma década, mas ainda estava com a mente afiada. Ele começou os preparativos para partir para a galáxia principal de Star Wars, transferindo seus recursos e misteriosos caixões que eram extremamente importantes. Quando Ahsoka está para chegar em Perídia, Thrawn estuda tudo sobre a vida da Jedi e, numa cena digna de Oscar, fica chocado quando descobre que ela é aprendiz de seu velho amigo, Anakin Skywalker. Prevendo que a aprendiz teria o mesmo comportamento de seu mestre, Thrawn parte e deixa Morgan Elsbeth para trás para parar Ahsoka, mas a ex-Jedi ceifa a vida da ex-magistrada. Quando Sabine e Ahsoka estavam na cola do Star Destroyer Quimera, Thrawn disse que hoje ele havia ganhado, dizendo: Vida longa ao Império. E saltando com o olho de Sion para a galáxia principal. Ele acabou deixando Sabine e Ahsoka presas em Perídia, porém, sem saber, Ezra Bridger havia se esgueirado pela nave e conseguiu partir junto com eles, roubando uma nave Jedi classe Eta e indo pedir ajuda à Nova República, reencontrando Hera Syndulla para assim resgatarem Ahsoka e Sabine. Thrawn chega junto das Grandes Mães em Dathomir, lar das Irmãs da Noite. Inclusive, essa é a estreia live action do Planeta Sombrio e Avermelhado. Daí pra frente a gente não sabe o que vai acontecer, mas tem muita teoria circulando pela internet. O que é mais provável de ver, e que talvez a gente já esteja vendo, é que tenhamos uma adaptação da trilogia Thrawn do Legends, Herdeiro do Império, escrita pelo grande Timothy Zahn, vindo para o cânone, com Thrawn sendo, finalmente, o grande vilão do Mandoverso,
unindo todos os remanescentes imperiais sob uma única bandeira, e ele vai tentar esmagar a Nova República. Isso aí, os heróis formados por todos os mocinhos das séries, como Mando, Ahsoka, Ezra, Sabine, Hera, Bo-Katan, Boba Fett e todo mundo junto, irão se unir para combater Thrawn da última investida do Império para tomar a galáxia novamente. Isso tudo deve culminar, talvez, no filme do Dave Filoni, que vai ser uma espécie de ultimato do Mandoverso, unindo todas as séries em um único e grandioso evento. Mas décadas depois dessa encruzilhada do Thrawn aí, você sabia que ele ajudou sem querer a Primeira Ordem? Pois é, Wings, indiretamente, o Tease ajudou a Primeira Ordem a se erguer. As coordenadas das regiões desconhecidas dadas por Thrawn possibilitaram ao Império fugir para o desconhecido e se reformular lá como a Primeira Ordem. Inclusive, tecnicamente a Primeira Ordem já está se formando lá nas regiões desconhecidas nessa época do Mandoverso. Pois é, se você quiser continuar acompanhando a história de Thrawn, é aqui no Diário Rebelde. Ele com certeza é um dos personagens mais icônicos da saga. A liderança dele, o ar de mistério, o fizeram ser um dos personagens mais populares do universo expandido, e a gente não perde por esperar de ver ele causar um pandemônio na galáxia com sua volta do exílio. Tem um vídeo aqui onde eu discuto o que diacho ele foi fazer em Dathomir, e aqui tem a linha do tempo dos Tease para você conferir também. Ainda tem muito assunto pra gente falar. Se você tiver uma sugestão de personagem pra gente trazer aqui numa história completa, comente aqui embaixo e vamos trazer mais teoria pro Mandoverso. Que a força esteja com você e até a próxima. Inteligente, estrategista e inabalhável. Eu quebrei o brother. Ai, cara, Zacarias, velho.